Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos abordar um tema que está sendo muito debatido em toda a sociedade, tanto nas rodas de amigos como na mídia social e também está tendo espaço na grande mídia. Um dos pontos que tem de ser dito e abordado é exatamente a inflação do preço do combustível. Qual é o motivo que o combustível está aumentando tanto? É isso que todo brasileiro quer saber. Ah, porque o combustível até pouco tempo era 5,80, agora está R$ 7. Ah, eu quero saber o motivo que agora os alimentos estão aumentando, o que é isso? Eu vou dar uma explicação, mas a origem de muitas coisas, não são todas, logicamente, mas está em cima do preço do combustível. Isso eu vou dar uma apresentação para você, porque você vai ser ciente, podendo debater com todo mundo a respeito desse aumento do combustível, para também você ter conhecimento as razões desse aumento e como é que está a conjuntura atual da própria Petrobras e o motivo também que, se ela baixar na canetada, não dará certo no consumidor final. O primeiro ponto é o que? Tanto Lula como Bolsonaro já defenderam a venda direta dos combustíveis em meia alta do preço. É exatamente esse tema que está sendo aqui debatido na Globo. E vamos passar a explicar esse motivo. O primeiro ponto é o que temos de abordar. No governo Bolsonaro existiu a privatização da BR Distribuidora. E temos de ter conhecimento seguinte: existe a Petrobras, empresa 1, ela produz, empresa 2, ela faz a distribuição. E essa distribuição chega no consumidor final. Temos de respeitar a legislação que define isso. A gente não pode atropelar sob pena de prejudicar o mercado e também desrespeitar leis. A Petrobras ela extrai do pré-sal o petróleo, refina e vende para a distribuidora. Aí a distribuidora é o que faz com que chegue no posto federal, no posto BR, no posto Shell. Mas todo esse petróleo ele é extraído da Petrobras e feito refino. A única coisa que temos de ficar muito atento é o que? Se o governo ele reduzir na canetada, vamos falar que ele quer vender agora o litro da gasolina a 10 centavos. Isso é algo extremamente imaginário que nunca vai acontecer. Mas a 10 centavos. Ele não tem garantia que a gasolina vai ser vendida a 10 centavos na bomba de combustível. Isso daí não é impossível. Porque tem toda uma cadeia até chegar no consumidor final. É isso que temos de ter conhecimento e que fique bem claro quanto a isso. O outro ponto é o que? A Petrobras é uma empresa de capital misto, ela não é só do governo federal. Ela deve satisfação sim aos investidores da iniciativa privada que botam dinheiro nela. Por isso que o presidente Lula ele não pode tomar essa decisão unilateral, eu quero baixar o preço do combustível e pronto. E todo mundo vai aceitar. Se ele fizer isso, a Petrobras vai perder bilhões e bilhões de dólares. Isso é altamente prejudicial e não é viável e não é correto. Outro ponto é o que? A Petrobras não tem mais distribuidora. Ela não pode fazer uma concorrência com as distribuidoras atuais. Isso ela não pode mais fazer porque não tem distribuidora. Foi privatizada duas etapas, 2019 e 2021. Observe que esse período aqui da BR Distribuidora foi do governo Bolsonaro. E o outro ponto é o que? Ela não pode vender diretamente sem ter distribuidora. Isso daqui engessou. Com a venda feita por Bolsonaro, a iniciativa privada, ela fica engessada. Por mais que ela baixe o preço do combustível vendido, ela não tem garantias que esse preço vai chegar abaixo na bomba de combustível ao consumidor final. É por isso que, se o governo baixar unilateralmente, ele vai ter indisposição com os investidores dele, vai dar errado quanto a isso. O outro ponto é que ele não tem garantia nenhuma que vai chegar, que ele depende de terceiros. A pessoa não pode assegurar que o terceiro vai fazer isso, principalmente que ele tem margem de lucro e vivemos num regime capitalista. Observe aqui, o mercado de combustível é aberto no Brasil. Não tem um monopólio do governo federal. Ou seja, mesmo se tivesse uma distribuidora, a Petrobras não poderia praticar preços menores, sob risco de ser práticas anticoncorrenciais. E isso daí é verdade e é correto. Por isso que ela está engessada e a tendência é o preço do combustível continuar alto. Não podemos esquecer o que eu só estou falando dessa conjuntura de distribuição. Mas o governo federal, juntamente com os estados, aumentaram os impostos, tanto federais como estaduais. Por isso também que a gasolina deu esse boom. Não é só culpa do mercado internacional, não é. Isso também é culpa do governo federal e dos estados.
Aí um fica passando a culpa para o outro e o consumidor pagando a fatura. Aí pode ver que a arrecadação de cada um dos estados todos estão extremamente bem e positivos. Exatamente esse aumento de imposto. E governador nenhum quer perder um centavo quanto a isso. Também o governo federal não quer perder um centavo com redução de imposto. O correto era o governo federal ele reduzir ou zerar esses impostos daí para ajudar toda a população. Mas como isso daí não vai acontecer e não tem sinalização nenhuma nesse sentido, aí passamos a explicar o restante desse aumento. Vamos aqui, ó. Sem distribuidora, a Petrobras não pode vender combustível aos consumidores finais, conforme eu disse, e ela está engessada. Ela depende da distribuidora e, como é empresa privada, tem de ter lucro. Senão, não teria nenhuma operação de distribuição de combustível. Isso é o primeiro ponto. Outra coisa que tem que estar ciente é o quê? Isso já foi palanque tanto do Bolsonaro como de Lula, mas são discursos apenas para ganhar voto e atenção da população. Mas na prática é inexequível, não pode ser feito na canetada. Deveria ter uma mudança. E, além disso, o dólar ele está bem valorizado quanto ao real. Sendo assim, o valor do combustível sobe. Por isso, aqueles vídeos que eu estava mencionando a respeito da importância do dólar diminuir diante da disparada que deu no início do ano e entre final e início do ano. Isso daí eu já tinha feito um vídeo explicando essa situação. Aqui, ó, um ponto interessante é o seguinte. O governo Lula ele está com preço elevadíssimo de combustível, levando em consideração o seguinte. No ano 2022, o barril era 114 dólares, na época da pandemia e tudo mais, do governo Bolsonaro. E já chegou a bater R$7, foi bem elevado. No governo Lula, atualmente está 72 dólares e 5 centavos. Como é que esse valor de mais de 30 dólares, quase 50% de diferença de um para o outro, ou a gasolina ainda permanece perto dos R$7 em muitos locais, ou até ultrapassando R$7? Isso daí é algo a ser explicado pelo governo. Eu antecipo a você. E isso daí aumentou também por causa do ICMS e dos impostos federais e estaduais. Inclusive, Lula, ele se manifestou no vídeo dele, falando que a população deveria saber de quem cobrar. Aí um tá jogando a culpa pro outro. O governador joga pro presidente e o presidente joga pros governadores. Mas, na prática, quem tá pagando a fatura é exatamente a população, independentemente do estado que você se encontre. Tanto que você pode estar no São Paulo, Acre ou Pernambuco, você tá pagando esse preço elevado e a gente, como consumidor final, não quer saber de quem é o responsável, mas quer que baixe, de fato. Eles precisam baixar esse preço de combustível. Está encarecendo alimentos, está encarecendo tudo. Lembrando que a nossa logística de distribuição de mercadoria é toda em cima do óleo diesel, ou seja, é vinculado ao petróleo. Por isso que eu estou mostrando aqui a evolução dos preços e também a queda. Quando fala, aumentou o preço do barril do petróleo, nunca está na mesma proporção da pandemia. Por isso que eu já disse mais de um vídeo que a gente está vivendo uma pandemia sem ter pandemia. Pode ver aqui, isso aqui são dados oficiais que é comercializado na Bolsa de Valores em todo o planeta do preço do petróleo. Aí sendo assim, o motivo desse daí de estar encarecendo, o primeiro ponto é que o Brasil não tem, a Petrobras não tem mais distribuidora. O segundo ponto é a questão da inflação. E o último também é a exposição do Brasil ao dólar. Ele está com a moeda fragilizada, fraca e repercute diretamente no aumento dos combustíveis, impactando toda a população, inclusive contribuindo para a inflação. Antes de terminar o vídeo, eu mostro a todos vocês exatamente o resultado que está dando. Em fevereiro aumentou 1,23%. Isso daí é uma alta absurda em um mês. Logicamente que não é só o combustível que aumentou, mas ele foi um grande vilão. Tem alimentos também, que é um grande calo do governo. Aí sendo assim, eu fico por aqui. Eu peço que vocês comentem, compartilhem e divulguem esse vídeo para chegar na maior quantidade de pessoas possíveis para saber o que está acontecendo com o preço do combustível e com a inflação. E o motivo que você está andando menos com o mesmo valor de combustível que você colocava. Muito obrigado a todos e até a próxima.